Olá, boa tarde. Estamos aqui no 27º INIC para apresentar a Faculdade de Direito e as implicações tecnológicas no ensino jurídico. Comigo participam aqui a professora Luana Romani, que recentemente publicou um livro que envolve esses temas, e também o professor Frediano Teodoro, que também escreveu sobre o ciberespaço e o mundo jurídico. Eu passo a bola para eles, para que a gente possa conversar sobre isso que está na tela, a era digital e suas implicações sociais, desafios e contribuições. Professora Luana, professor Frediano. Boa tarde. É um prazer estar aqui e falar sobre esse tema, que é um tema de suma importância para todos que estão aí na área jurídica, que é um tema que alterou substancialmente o nosso modo de trabalhar e, sobretudo, as relações, né? E aqui eu falo propriamente das relações trabalhistas, o que vai trazer um desafio para o advogado que atua nessa área, porque hoje temos muito tema de racismo, de ofensas na área de tecnologias, então as pessoas fazem ali as suas expressões, então isso acaba aí trazendo para o profissional do direito uma necessidade de atualização, porque as relações passaram ali do dia a dia presencial e elas passam agora para a área digital. Então, provas digitais, ofensas, como acessar um emprego por meio de um cadastro digital. Então, um tema de bastante relevância que fico contente de estar aqui para contribuir com os alunos e alunas que nos veem neste momento. Bem, olá, eu sou Frediano, professor de Direito Penal, e seguindo o que a professora Luane comentou, nós que somos da área jurídica, nós profissionais de direito, precisamos nos adaptar ao novo cenário profissional, porque o trabalho do profissional de direito também migrou para esse ambiente digital, então os processos foram digitalizados e são acompanhados pela internet, assim como as relações sociais passaram a se dar em grande parte pela internet e em razão disso outras práticas habituais também passaram a ser identificadas nesse ambiente virtual. Com uma relação entre partes, relação entre consumidor e fornecedor, a prática criminosa também aproveita-se dos recursos tecnológicos e das facilidades de movimentação de dinheiro e de comunicação com pessoas da mesma cidade ou de outros países, que facilitam esses infinitos meios empregados para as práticas ilícitas. Então eu acredito que sim, a discussão sobre as implicações no trabalho do advogado, da advogada e dos demais profissionais do direito, em razão deste avanço tecnológico e dessa nova realidade, que é a realidade digital, é muito oportuna de ser discutida e de ser trazida pelo INIC. E a professora Luana mesmo, recentemente, defendeu uma dissertação de mestrado e publicou um livro tratando da produção de provas digitais no processo do trabalho, assim como nós percebemos não só no ambiente do direito do trabalho, do processo do trabalho, mas em outros ramos do direito também, que esses novos recursos tecnológicos têm oferecido uma infinidade de documentos, uma infinidade de meios de prova que precisam ser reconhecidos como tais e passam a ser objeto da nossa procuração, da nossa preocupação, não é mesmo, professora? Sim. Eu acho que é um caminho que não tem volta, né? Eu acho que a era digital chegou e vai impactar quase todas as áreas de conhecimento, principalmente o direito. Mas é interessante que não basta simplesmente transformar do físico, do analógico, para o digital. É necessário que você crie também uma cultura para quem vai se utilizar disso, né? Não adianta nós formarmos alunos hoje para a era física, né? Exatamente, Sim. professor. É um desafio, porque eu penso assim, até, vamos dizer, pouco tempo atrás, a gente tinha essa opção, né? A pessoa, eu não mexo muito, não quero aprender, mas eu consigo atuar.
né? Eu peço ajuda, mas hoje não tem mais como. Até porque o próprio atendimento inicial exige esse conhecimento, né? Hoje, quando um advogado atende um propenso cliente em seu escritório, ele já vem lá, mas eu tenho uma conversa de WhatsApp, né? Eu printei uma tela, então tudo isso envolve esse novo conhecimento que o advogado precisa. Isso é uma prova, não é? Como validar, como não validar? E pegando aqui a oportunidade, né, da questão do livro, do estudo, o que ficou evidente também nessa pesquisa feita é essa questão do racismo estrutural, né? Porque é um tema de debate em todas as áreas, em todas as modalidades, mas no âmbito do direito, nós sabemos que em alguns casos a gente vê a possibilidade de por exemplo, um empregado que não tem acesso a uma vaga de emprego. Como que o advogado vai comprovar isso? Se essa seleção ocorreu no meio digital, né? Então, eu preciso desse conhecimento mais profundo, né? Dessa questão de digital, porque não é só print. Eu sempre falo isso, não é só print. A gente tem que entender como manejar e como facilitar para que a pessoa tenha um acesso à justiça e realmente tenha essa proteção legal. Hoje nós temos a LGPD, né? Então a LGPD também influencia muito nessas questões digitais e o profissional precisa estar atualizado e a faculdade tem esse cuidado, né, de demonstrar essa migração de pensamento, porque além de estarmos num outro passo também de saindo um pouco de contencioso para também essa questão de uma justiça mais harmoniosa, onde se busca a solução de conflito, às vezes antes mesmo do conflito ser por meio judicial. Então, também nas questões da era digital, isso se faz imprescindível nesse momento. Professor Fred, e os crimes no ciberespaço? É a mesma coisa que acontecesse no dia a dia nosso, né? Nós temos muitos dos crimes que são cometidos, que sempre foram cometidos e que agora passaram a ser cometidos no ambiente virtual também. Então, nesse sentido, a legislação penal não sofreu nenhum prejuízo e a persecução das práticas criminosas também não sofreu nenhum prejuízo com relação a essa mudança do cenário. Mas o que o ambiente virtual proporciona são novos meios de execução do crime, né? E permite que as pessoas pratiquem crimes a distâncias inimagináveis, haja vista que pela internet e pelas redes sociais conseguimos alcançar pessoas em todo o globo. Isso também implica a questão, como bem mencionou a professora Luana, da Lei Geral de Proteção de Dados, que abre um novo campo para os profissionais do direito que, além, né, de terem que se preocupar com o seu trabalho jurídico atual, se preocupar com a sua imagem e com a imagem do seu cliente, ainda exige que o profissional de direito tenha uma plena noção de como esses dados que transitam pela internet precisam ser protegidos. E eu digo isso porque tanto esses dados servem como objeto de práticas criminosas, as pessoas usam as imagens, usam os dados pessoais, usam contas bancárias para a prática de crimes, mas não só, as empresas também que detêm uma quantidade muito grande de dados pessoais dos seus clientes e dos usuários, também precisam ser fiscalizadas de alguma forma. E o bom para nós, professor Solano, que na nossa nova matriz curricular da Faculdade de Direito foi inserido na disciplina Direito Digital um tópico específico sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, o que certamente vai contribuir para a melhor formação
dos profissionais do direito aqui da nossa Faculdade de Direito da Univap. Assim como já vem fazendo a professora Luana, discutindo o processo do trabalho sob a perspectiva digital, nós também poderemos expandir essa discussão, não só dentro do direito penal, mas em todos os ramos do direito. Eu acredito que isso seja um grande ganho para nós na Faculdade de Direito. O senhor não concorda, professor? Sim, realmente. Professora Luana, eu fiquei sabendo outro dia que um empregado pode, inclusive, ser mandado embora caso ele coloque nas redes digitais comentários depreciativos da empregadora dele. Isso é real mesmo? Sim, até porque, né, pela reforma trabalhista, hoje temos lá um texto expresso que a empresa pode sofrer dano moral. E se um empregado, vamos imaginar, vestindo o uniforme da empresa, ele faz um comentário ou até mesmo posta uma foto, dependendo de como aquela foto foi postada, em que horário e que condição, ele pode sim ser penalizado com uma justa causa, né? Então, já tivemos alguns exemplos de profissionais da saúde, por exemplo, que tiraram uma foto ali comprometedora de um atendimento médico, ou até mesmo de uma situação, e a demissão por justa causa aconteceu. Pegando esse link, né, ele influencia não só para o cidadão, né? Acho que a era digital, ela transforma a nossa vida no geral. Então, pedidos, né, para receber compras em casa, o aluno que precisa estar ali com essa maior facilidade de acesso, mas também aquele que vai atuar na área jurídica, né? Porque também hoje o profissional jurídico precisa se preocupar com a sua postura na internet, né? Então, sem querer revelar a idade, mas assim, a gente na época procurava um profissional na página amarela, né? Preciso ir sei lá, um advogado X, você procurava ali os anúncios. Hoje é na internet. E quando eu busco alguém na internet, essa pessoa vai ter esse histórico, né? Qual é o histórico que eu estou deixando nessa rede mundial de relacionamentos? Porque às vezes o aluno também não pensa nisso enquanto está na graduação, ele tem que pensar no depois. E o depois tem um registro anterior na internet, que entra até aquelas questões de direito ao esquecimento e tudo mais que a gente vê as discussões jurídicas. Mas tudo isso envolve o novo profissional. Então, desde a sua formação, que é o que a gente já está inseriu, né, essa condição de aprendizado, mas também o pós-formação, né, a como eu atuo, como eu me apresento, que público eu quero, né, qual a mensagem que eu passo com a postura que eu tenho. Então, eu penso que o profissional do direito hoje, esse tema do INIC é muito bem-vindo para levar a reflexão num sistema geral. Uma questão de uma postura nas redes sociais com sobriedade. Porque recentemente nós tivemos um advogado que foi punido pela OAB porque ele colocava muitas coisas, né, se vangloriando, colocando-se como muita opulência, né? Uhum. Sempre uma sobriedade digna da nossa própria carreira, né? Sim. Como a professora Luana mencionou, e o senhor está mencionando esse exemplo agora, acredito que a formação da imagem do profissional deva ser uma preocupação desde esse período dos bancos da faculdade, enquanto a pessoa ainda é aluno do direito, se preocupar com a construção da sua imagem profissional, para que quando ela iniciar a carreira, ela seja reconhecida nos ambientes virtuais como uma pessoa, como o senhor mesmo disse, uma pessoa sóbria, séria, né? Comprometida com o trabalho que ela vai exercer. E nesse sentido, é importante que nós também destaquemos que o fato de haver esse avanço tecnológico, e quando nós falamos de avanço tecnológico, das implicações e desafios, sempre vem matérias jornalísticas e comentários sobre os trabalhos, os empregos que vão desaparecer ao longo do século XXI em razão do avanço tecnológico. O profissional do direito não precisa ter medo, porque o seu trabalho não vai desaparecer, mas o trabalho do profissional do direito certamente vai mudar.
o profissional de direito precisa ser mais versátil, mas dentro do ambiente jurídico, do nosso estudo, do nosso trabalho, novos ramos estão surgindo, como bem mencionado já pela professora Luana, a Lei Geral de Proteção de Dados, mas não só, né? Essa questão do marketing jurídico, que tem a ver com essa imagem do profissional e da forma como ele se comunica nas redes sociais com os seus pares e com os seus clientes, compliance, e a questão da engenharia jurídica, né? O advogado, o profissional de direito discutindo com profissionais da área de computação de como criar facilidades, criar ferramentas e facilidades para o seu trabalho jurídico nesse novo cenário. Então eu entendo que o profissional de direito, o aluno do direito, não tem que temer o futuro, e sim se preparar, se tornar mais versátil para esse futuro, que tem muitas novas opções a serem alcançadas pelos novos profissionais, pelos nossos alunos, que em breve estarão no campo de trabalho. A era digital traz para o mundo jurídico vários desafios. E são desafios que, por serem desafios novos, nós não sabemos ainda qual vai ser a resposta. Mas nós podemos transformar esses desafios, e isso nós tentamos passar para os nossos alunos, dele pegar esses desafios e transformar em boas contribuições para ele mesmo. Então, por exemplo, como é a publicidade na era digital? Né? Vamos supor, hoje o Instagram talvez seja a maior máquina. Daqui a 5, 6 anos há uma outra ferramenta, né? E qual é a contribuição que ele pode dar nessas novas preocupações que aparecem? Então, por exemplo, como o senhor disse numa outra palestra que nós tivemos o senhor presente, a questão do reconhecimento facial. Como esse reconhecimento facial é falho com determinadas categorias de pessoas, né? Sim. No ambiente da segurança pública, essa tecnologia já vem sendo empregada, de câmeras inteligentes que fazem reconhecimento facial para tentar identificar pessoas que são procuradas pela justiça, ou identificar pessoas que em algum momento cometeram algum crime ou foram identificadas em imagens em outros cenários, em outros lugares também envolvidos em práticas ilícitas. Mas não só, né? Não só no ambiente do direito penal, essa questão precisa ser trazida para nós, da academia do direito, e precisa ser uma preocupação para o profissional de direito, mas também essas ferramentas de câmeras inteligentes que fazem reconhecimento facial e que são empregadas pelas empresas, né, para tentar fazer a leitura dos seus clientes, para identificar a satisfação e insatisfação dos seus clientes, isso com câmeras instaladas em lojas ou em shopping centers. E muitas das vezes é uma tecnologia que é instalada, que serve de mecanismo de obtenção de dados para as empresas e que não é notificado e não é informado ao consumidor de que ele está sendo alvo dessa experiência, está sendo cobaia desse tipo de tecnologia. Então isso tudo, para nós percebermos o quão amplo ainda é a discussão jurídica em razão dessa evolução, né, desse avanço tecnológico, que certamente vai exigir de nós um conhecimento ainda mais amplo de outras áreas além da área jurídica. Não é verdade, professora? Esse exemplo é muito bem-vindo nessas questões também trabalhistas, porque, por exemplo, hoje a empresa pode solicitar para o empregado se ele utiliza mídias sociais, né? Então, a empresa, acessando o Facebook, o Instagram desse pretenso trabalhador, ela pode deixar de admitir ou não, né? Ela pode verificar a postura, como eu falei, a gente vai deixando essas pegadas digitais, né? Até onde isso fere o seu direito de intimidade ou não, né? Então, eu sou obrigada a fornecer essas informações ou não. Então, são situações que vão surgindo e que, às vezes, as pessoas não sabem nem que elas existem, né? Então, você vai concorrer a uma vaga, você vê lá perguntando se você tem um Instagram, você coloca inocentemente, mas para quê? Né? Qual é a utilidade dessa pergunta naquele preenchimento? Então, por quê? Porque eu vou consultar, né? E isso tem acontecido no dia a dia empresarial,
né? As empresas não são claras ainda quando não tem essa orientação. Então, é uma preocupação e que eu vejo que nós extrapolamos aquele mundo do dia a dia, da CLT, aquela questão mais rasa, e agora a gente tem outras preocupações e volto a dizer, né, preocupações num país, numa estrutura de sociedade que nós já temos algumas deficiências anteriores à era digital. Então a gente precisa inserir essas pessoas. E quando fala de inteligência artificial, você colocou, né, professor, da preocupação se o advogado vai perder posto de trabalho ou não. Eu acho que aquele que prova, né, que ele vai ser útil para o escritório, ele vai continuar. Agora, os trabalhos mais repetitivos, isso a gente já consegue eliminar, né? Então, hoje tem sites aí que oferecem, quando a petição é em massa e só muda dados, você já consegue fazer isso com maior rapidez. Agora, uma aferição de uma situação paralela, então tem lá a jurimetria, isso também já dá para eliminar, eu não preciso mais do estagiário para ficar buscando julgados análogos, então hoje eu tenho o sistema, mas o que eu preciso? Eu ainda preciso daquela pessoa que vai fazer uma boa entrevista com o cliente, que vai entender o caso para tentar sair de uma jurisprudência em massa e aí criar um caso específico. Então ainda tem esse feeling, né, essa questão que é muito ainda pessoal e a gente tem que explorar para fazer a diferença. E é uma área bem nova, né? Por exemplo, você pega a herança digital. Nós não temos consolidado ainda um entendimento comum sobre a herança digital. Você tem casamentos virtuais, o rapaz que quer casar com uma personagem de quadrinhos, né? Como é que fica? E ele quer realmente fazer um casamento com uma personagem de quadrinhos. Então, são situações novas que o direito precisa. E se nós tivermos apenas operários do direito, pessoas que repetem as coisas, nosso campo está perdido. Agora, o que nós pretendemos, e é bom que o espectador saiba, na nossa faculdade, nós queremos um operador do direito. Ou seja, pessoas que pensem o direito moderno, o direito contemporâneo, e arrisquem alternativas. Se vai acertar ou não, aí é uma outra questão. Mas que eles arrisquem uma alternativa como soluções para esses desafios, para essas contribuições de implicações sociais, né? Todas elas são implicações sociais. Não, exatamente, como o senhor disse e a professora Luana também disse. Alguns trabalhos que os profissionais de direito estavam acostumados a fazer, com pesquisas em jurisprudência, identificação de casos similares, isso tudo já foi substituído por softwares. Então, o profissional... Antigamente tínhamos aquela revista RT, né? Tinha que ter a coleção inteira. Né? Coleção, muitas estantes no escritório. E hoje em dia os softwares já fazem essa leitura. Então, no futuro, o que se reconhece já no ambiente jurídico são escritórios menores, com menor pessoal, porque muito do trabalho já vai ser feito pelos softwares, mas a exigência de profissionais, de advogados e advogadas que sejam mais versáteis e que consigam fazer a interpretação do caso do seu cliente e propor soluções modernas e soluções também versáteis para o seu cliente. Esse é o desafio, né, de quem está estudando direito agora, quem está no ambiente jurídico, aprender a caminhar por esse novo cenário, que é o cenário disruptivo, mas que exige a versatilidade do profissional, né? Não há mais lugar para o profissional que se acomodou, né, com o trabalho clássico, com o trabalho antiquado. Nós necessariamente precisamos, juntamente com nós professores e professores, precisamos, juntamente com os nossos alunos, estarmos preparados para esse cenário. E não tem outra forma a não ser, né, nos adaptarmos e nos tornarmos versáteis. Porque não tem retorno, né? Não, é um caminho que você volta. Mas isso é bom. Eu acho que é interessante. E aí isso vai até do atendimento, né? Antes, quando a gente queria conversar com um advogado, qual era? Vou ver a agenda, como é que tá, vou marcar um horário. Hoje, todas as pessoas têm um celular na mão, né? Então a pessoa já quer o quê? Então pode ser daqui meia hora. As pessoas têm também essa ânsia da rapidez, porque esse
também é um outro sintoma desse cenário disruptivo, a ansiedade pela resposta, né? As pessoas já chegam com uma consulta prévia no Dr. Google, né? Então... Agora o Dr. Chat também. Agora é o chat, né? Então, eu acho que também o profissional do direito, ele tem que estar pronto para também assimilar isso, né? Então, eu já não sou mais o detentor da pedra filosofal da resposta para o cliente. Não, ele às vezes já vem com alguma instrução, ainda que básica, e aí cabe ao bom profissional agora trabalhar toda essa estrutura que ele tem de técnica para também conquistar o cliente. Então agora também é um outro desafio, inclusive de atendimento, às vezes de um acolhimento mais rápido, porque a demanda também é grande, né? Então por que não eu ter já uma estrutura de atendimento? Então vamos nos falar em meia hora pelo WhatsApp ou por um link que eu te mando para a gente se falar, né? Isso também eu acho que é bem-vindo para colocar aqui para quem está nos ouvindo. E né? O Poder Judiciário não está esperando. O Poder Judiciário está se aperfeiçoando, se está se aperfeiçoando mesmo, mas ele está se aperfeiçoando, são novas tecnologias, novas ferramentas, e nós, da carreira jurídica, temos que ir nos adaptando. Ou se adapta ou morre, né? Quando foi implementado o processo digital, muitos advogados ficaram para trás, sim, se aposentaram de vez porque estavam sem. E isso vai mudando a cada ano, essa adaptação é necessária a cada ano. Porém, velhos problemas continuam. Então, o problema do racismo, nós sim, ainda temos. O problema do Poder Judiciário não dar a devida atenção aos menos favorecidos, né? O acesso à justiça. Acesso à justiça. Ainda é um desafio. Hoje, antigamente, o cliente acreditava no que a advogada falava para ele, porque ele não tinha acesso ao que o juiz fazia. Hoje, com o processo digital, ele abre na hora lá e ele vê se você errou, se você perdeu o prazo, ele sabe direitinho. Então, isso implica numa melhor preparação do futuro profissional. Mas isso é um problema também para as pessoas muito carentes, porque as pessoas muito carentes já não têm mais acesso a uma pessoa para atendê-las num prédio público, numa repartição pública, e se ela não tem acesso a uma boa internet e a um conhecimento mínimo de internet, também não consegue... a um bom celular, pelo menos, né? Um bom celular, pelo menos, não consegue servir-se dessas informações prestadas pelas repartições públicas, a exemplo do Poder Judiciário. Nós que advogamos, nós peticionamos pela internet, acompanhamos o processo pela internet, realizamos audiências por videoconferência. Agora, as pessoas carentes que vão ao prédio público, ao prédio da repartição pública, não encontram ninguém para atendê-la e não conseguem acessar uma internet de qualidade, não têm conhecimento exato de qual informação procurar, essas pessoas ainda estão mais marginalizadas se não houver uma preocupação de integrá-las todas a esse novo cenário também. Então, essa questão que a professora Luana levantou do acesso à justiça já vem sendo pontuado não só no Brasil como no mundo como um dos direitos fundamentais, né? Como um direito humano. O direito não só o acesso à justiça e o direito ao acesso ao ambiente virtual, né? Isso é reconhecido e garantido já em muitos lugares. As pessoas têm como direito não só esse direito de liberdade de ir e vir, e de ser e de crer no que quiser, mas também o direito de poder habitar o ambiente virtual. Isso tem deixado também uma fatia muito grande das pessoas à margem do que a nova era digital vem oferecendo. Acredito que isso também seja uma preocupação e obviamente, dos profissionais de direito uma preocupação quando nós discutimos temas relacionados aos direitos humanos, ao direito constitucional. Então, eu acredito que isso também é uma frente a ser objeto da nossa preocupação no universo jurídico. Na minha pesquisa eu tem um caso prático, né, ocorrido, e que a pessoa nos Estados Unidos que se ausentou
do mercado de trabalho, por exemplo, para fazer um mestrado, um doutorado, uma especialização qualquer. Então, vamos imaginar que ela ficou 12 meses sem ter um registro comprovado de trabalho. Quando ela volta já com esse curso concluído, algumas empresas que contratam por meio de plataformas e usam o algoritmo para seleção, ela fica numa caixa, vamos dizer assim, como se fosse uma pessoa não bem-vinda para a empresa porque ela ficou um tempo ociosa, mas não se diz no algoritmo o motivo da ociosidade. Né? Seriam fazer um outro curso. Que era fazer um curso de aperfeiçoamento. Então, ela vai criando caixinhas de separação de pessoas e a pessoa não tem o acesso àquela vaga que está sendo disputada. Então, é uma preocupação, porque, como eu disse, a inteligência artificial ela não age por si, ela tem por trás a programação feita por um humano, né? E essas questões, conversando com quem é da área de desenvolvimento de códigos, né, de algoritmos, eles dizem o seguinte, que não tem como trabalhar um algoritmo preventivo, né? Porque só se descobre o problema das exclusões quando o algoritmo já está em andamento, né? Então, recentemente, a Meta desenvolveu um aplicativo similar ao ChatGPT. Só que no dia de apresentação, ele gerou uma pergunta errada. E aí ele já foi tirado do mercado e veio o ChatGPT e pegou aquilo que já estava sendo feito pela Meta, né? Então eles logo apresentaram o chat. Então veja que eles só descobriram esse problema quando passaram a usar e viram que a resposta foi errada, né? Então é um desafio, acho que agora também fica muito claro para todos nós desse caráter interdisciplinar. O direito não caminha sozinho nessas questões digitais, né? A gente tem que estar ali sempre conversando com outras áreas para que a gente possa realmente aplicar o direito como deve ser aplicado. Foi o que o professor Frediano disse, que hoje o profissional do direito não tem que saber só o direito. Acho que nenhuma área, mas ele tem que conhecer várias outras áreas além do que o direito. E ele não pode se limitar como era antigamente, eu sou advogado penal, eu só mexo com penal. Eu sou trabalhista, eu só mexo com trabalhista. Não, você atua mais nessa área, mas você tem que conhecer as outras áreas paralelas, mesmo para orientar o seu cliente ou quem que você esteja ali trabalhando, qual é a área exata que ele tem que procurar uma postura. E não só isso, né? Tem que conhecer também outras áreas, né? Outros âmbitos de trabalho, que não só o trabalho jurídico, e até nesse sentido, uma das opções de emprego para o profissional, de trabalho para o profissional do direito no futuro, é justamente esse trabalho em conjunto com os programadores. Porque a partir do momento que o programador, né, que a empresa identifica alguma falha, alguma violação de direito, algum mecanismo discriminatório ou algum mecanismo que causa prejuízo para a empresa, é a hora que o profissional do direito vai, juntamente com o programador, discutir como criar novos mecanismos e novas plataformas para sanar aqueles problemas, para gerar essas novas facilidades. Então, isso vem sendo reconhecido por quem faz esse estudo da profissão do direito para o futuro. Isso vem sendo reconhecido como um dos ramos a ser explorado e a ser desenvolvido, né? O que para alguns chamam de engenharia jurídica, justamente esse trabalho do profissional de direito em conjunto com os programadores de softwares e de novas ferramentas que também podem servir ao profissional do direito, né? Nesse aspecto, o profissional do direito também vai atuar contra si mesmo a partir do momento que ele cria facilidades para outros profissionais de direito, né? Quanto mais facilidades nós criamos para o profissional de direito, menos profissionais do direito que fazem um trabalho básico serão necessários, né? E aí a necessidade do profissional de direito se tornar mais versátil. Exatamente. A era digital veio, não tem como negar. Não dá como para dizer que não existe mais ou que ela vai parar em determinado momento.
as implicações sociais dessa nova era social também são inegáveis. As pessoas se relacionam de maneira diferente, as pessoas têm relacionamentos sociais novos, apesar de carregar problemas mais antigos, e os desafios e as contribuições são inerentes a essa nova relação que se tem aí. E o direito que cuida dessa convivência pacífica entre as pessoas tem que se adaptar também. Então, por exemplo, aquele advogado, aquela advogada que era tipo senhorzinho Malta, né, que chacoalhava a pulseira e vou tirar tudo, quero brigar. Hoje, dentro do direito, a consciência de que uma conciliação é melhor do que uma sentença jurídica. Em certos casos, isso é bem melhor. Inclusive para a efetividade, né? Porque também esse é um desafio, eu acho que nós enfrentamos na área jurídica. A gente às vezes pode ter uma decisão favorável, mas não efetiva. E isso não interessa a ninguém, né? Então, de repente, desenvolver esse lado também é muito importante, né? Isso. E é interessante, porque inclusive isso muda também, conversando outro dia com um outro profissional da área, como isso envolve também a diferença na escrita. Então é um outro desafio que você tem hoje com a era digital, é que a escrita hoje que você tem nas petições é muito menos, vamos dizer assim, rebuscada, né? É uma linguagem mais direta, mais jornalística, vamos dizer, não precisa tantas coisas, porque antigamente você tinha petições de advogado aí com 200, 300 páginas, né? E hoje você faz com 7, 8, 10 páginas, se o problema for tranquilo, não merecer uma discussão maior. Então até isso também nós temos como desafio nessa era digital, de ser uma coisa mais concisa, porque ninguém tem paciência hoje de ler uma petição de 300 páginas, 200 páginas, com 7, 8, 10 documentos juntados a esmo, né? Tem que ser uma petição ponderada, feita para aquilo, direto ao assunto, de uma linguagem tranquila. E aí, veja, é algo que não pode ser deixado de lado e nem deixado para trás, que é esse domínio da língua portuguesa. Quem é profissional de direito precisa dominar a língua portuguesa. Precisa ter pleno conhecimento de ortografia, de gramática e de pontuação, sim. Porque a única forma de você transformar um documento que antigamente se escrevia em 100 páginas, com juridiquês, com expressões rebuscadas e palavras por demais difíceis, hoje em dia o profissional de direito busca transmitir a mesma ideia, a mesma informação de uma forma mais precisa e mais concisa. E isso exige que o profissional tenha domínio da língua portuguesa. Então, por mais que nós enfrentemos novos desafios da era digital, a língua portuguesa ainda precisa ser um conhecimento que não pode ser deixado para trás. Porque tudo na internet vem escrito. Os documentos, os contratos que as pessoas devem assinar quando baixam um novo aplicativo no seu smartphone ou no seu computador. Aquele contrato gigantesco feito pela empresa ou fornecedora do serviço precisa ser lido. Se você quiser saber qual o direito que você tem ou o que a empresa vai tomar de dados que você tem no seu equipamento, você precisa ler aquele documento. E da mesma forma, quando você precisa se relacionar com outras pessoas e com as empresas, você precisa saber se comunicar de forma precisa, lógico, com essa base jurídica. Então, algo que o profissional de direito não pode deixar de ter é esse domínio da língua portuguesa, e isso não mudou com o avanço tecnológico, pelo contrário, né? Isso exige que a pessoa tenha um domínio ainda mais sofisticado disso, porque a língua portuguesa não sofre mudança na sua estrutura, mas se adapta também a essa nova comunicação mais enxuta, né? Isso eu penso que é um ponto também que deve ser analisado, né? A formação jurídica, ela sempre passava por uma escolha importante, né? Uma escolha de tradição de ensino. Agora mais do que nunca, né? Porque se aventurar num campo novo sem ter esse cuidado com a sua formação, isso pode implicar lá na frente. Então, por isso que também leva a pessoa a uma maior conscientização dessas suas escolhas, né? Porque
Não é porque tudo está mudando, que a gente já falou aqui várias vezes, que eu preciso me adaptar como profissional, mas eu ainda tenho que pensar que a minha formação está baseada ali na língua portuguesa, no aprender a pensar o direito corretamente. Eu não posso negligenciar essa formação, porque é ela que vai fazer a diferença nessa era, né? Ou achar que a inteligência artificial vai dar tudo, vai fazer tudo, que não vai, né? Não só a leitura da gramática portuguesa, que o professor Frediano disse, mas o escrever também, né? Sim. A escrita, a leitura, a interpretação de um texto, que é fundamental. A crítica ao porquê que isto é assim. Então eu acho que essa era digital surge para nós do mundo do direito como uma nova perspectiva de desafios e contribuições dessa nova sociedade que se aparenta aí. E que vai precisar de um novo direito, que vai acontecendo aos poucos, né? Apesar de problemas antigos ainda persistirem, como o racismo, como a exclusão dos pequenos, mas a gente tem que ver nesse mundo novo, nesse social novo, como que o direito continua a trabalhar para fazer isso que a gente tem na nossa missão, que é fazer a justiça para todos. E como isso exige que o curso do direito mantenha o ensino, né, por uma perspectiva tradicional, exigindo uma formação de qualidade para o aluno, mas também provocando o aluno a enxergar o mundo moderno e a se adaptar a essas novas tecnologias. Veja que essa é uma nova preocupação e nossa preocupação, né, na Faculdade de Direito da Univap, de garantir esse ensino, essa formação básica, tradicional e robusta, mas ao mesmo tempo provocando os alunos e alunas a descobrirem as novas implicações e desafios da era digital. É isso. E o professor tem que se adaptar também a isso. Ele tem que se apoderar das armas. Se ele vai utilizar as armas ou não, os instrumentos que a nova sociedade está dando, aí é uma questão dele, da afinidade da matéria dele. Porém, ele tem que saber utilizar. Ele tem que ter tido contato, né? Eu acho que isso é importante. E a gente procura deixar muito claro nas aulas é isso. Esse contato. Se eu vou passear por esse caminho, é uma opção do profissional. Mas pelo menos ele sabe que existe. Acho que essa é a nossa preocupação, serve? Né? Existe para que serve. Porque senão também se ele não tiver, ele sai com esse problema. Então, assim, isso que a gente coloca nas aulas desse novo, trabalhado durante esse ano também com bastante intensidade em palestras, em colocações, as novas propostas, né? Eu acho que isso é um ponto que merece ser destacado porque é muito importante, né? E às vezes, quem está recebendo a informação talvez não consiga ainda verificar o quanto isso vai ajudar no futuro, né? Porque você não está saindo sem ter esse conhecimento que é necessário para essa nova era digital. O nosso aluno ele tem que estar e ele está preparado para o mercado de trabalho. Ele se forma no dia seguinte com o canudo na mão, ele tem todas as habilidades necessárias para montar o seu escritório como advogado e advogada. Se ele vai atuar, é uma outra questão, uma questão dele, se ele vai fazer concurso, mas que ele está preparado a fazer o seu escritório no dia seguinte, até antes, né? Ele já está preparado. No dia seguinte ele já pode dar o seu cartãozinho, sendo que a maioria dos nossos alunos, inclusive, passam no exame da OAB antes de terminarem a faculdade. Ao terminar a faculdade já está certa para ele a carteira da OAB e a atuação profissional. É um grande número. E eu até arrisco dizer que não só para quem vai advogar, para quem vai para o concurso também sai preparado com essa visão necessária de uma nova atuação na carreira pública, né? Porque também a gente vê a atuação de uma forma diferente quando a pessoa já teve esse conhecimento de que mudou, né? Então a adaptação acaba sendo mais fácil, mais tranquila. Professora doutora Luana, muito obrigado por a senhora ter a disponibilidade e a graça de vir conversar conosco.
Professor Dr. Frediano, muito obrigado também por ter achado um tempinho na sua agenda para estar aqui com a gente. Eu que agradeço estar aqui com o professor Solano, com a professora Luana, para esse bate-papo agradável sobre esse evento, que é um evento fantástico que a Univap realiza todos os anos, que é o INIC. Eu agradeço a oportunidade também. Muito obrigada. Muito obrigado a todos. Obrigado à Univap por essa oportunidade de fazer a conversa sobre as novas implicações da era digital no mundo do trabalho. Até logo.